Barbie aqui representando o Clube Sorotimista Internacional de Santos no Dia Internacional da Mulher, né, Carmen? Verdade. Que honra, né? E aí nós resolvemos fazer uma live para homenagear as mulheres nesse período que a gente está de isolamento social. Melhor forma da gente chegar até várias mulheres através da live, né? E a Carmen trouxe um tema, gente, muito interessante. Então, eu estou com as colinhas aqui, porque é um tema bastante profundo, ela tem muito conhecimento. O tema é o papel das deusas junto às mulheres e associação. Interessantíssimo, né, Carmen, esse tema? Verdade, Maristela. Eu acho que ele puxou um pouco por mim quando comecei a verificar o que as deusas representam para nós mulheres. Quando eu fui presidente pela primeira vez, tínhamos médicas, contadoras, engenheiras, tínhamos funcionárias públicas, do qual eu era funcionária pública, tínhamos enfermeiras. E como é que a gente poderia se irmanar? Como é que seria isso? Seria fácil? Então eu descobri através de uma psicóloga, não é, Maristela? Ah, sim, uma palestra que você foi, né? Você estava me contando, né? Contei para você. Foi uma palestra da Yara Chalela. E essa psicóloga é junguiana. Então, o que ela mostrou para nós? Que em nós existem vários tipos de mulher. São as deusas gregas. E eu fiquei apaixonada pelo tema, né? Como é que isso iria nos ajudar? Porque eu conto uma coisa para vocês. Até hoje, Maristela, o nosso clube, ele vive em harmonia. Uhum. E nós temos vários tipos de mulheres que levam no seu interior várias deusas. Olha só que interessante. Não é verdade? Exato, aí já começo a entender aí que no nosso interior a gente tem várias deusas. Então, seriam como dons, né, Carmen? Não sei, são dons. Então, é verdade, não deixa de ser dons. Porque o teu no íntimo, como que você se sente? Você talvez não tenha recebido o dom, mas você adquiriu durante a sua vida. Uhum. Então, o dom você não nasce com ele. O dom você nasce. Ah, certo. E ali você adquire. Certo. Ou às vezes, você também falou, às vezes você já tem no seu interior um tipo de deusa diferente e você tem que trabalhar com essa deusa, porque ela também não só traz coisas boas para você, mas ela também traz dificuldades que precisam ser harmonizadas em você. Olha só, tudo tem um lado bom e um lado não tão bom que precisa ser melhorado, não é, Carmen? Certo. Todos nós temos, né? E eu vou te contar uma coisa, Maristela. Por que deusas, né? Você Isso. pode ter perguntado, por que deusas? Por que deusas? Então, deusas, como é que são essas deusas gregas? Como é que elas exercem essa influência em nós? Nós precisamos ver o contexto mitológico, da mitologia. Nós temos que ver a criação do mundo. Como é que foi essa criação? Há uns 6.000 anos atrás, mais ou menos, o que acontecia? A mulher era endeusada. A mulher é que era a dona do mundo. Era a deusa Gaia, era a terra. E a mulher é que poderia, ela dava, nasciam as crianças dela, mas ela que mandava. Então eu vou te contar um pouquinho da história do mundo. No começo era o caos. O caos. Caos. Você sabe o que é o caos? Nada. Depois vieram Geia, não é Gaia, Geia, o Tártaro e Eros. Geia deu à luz a um filho, Urano, que era o céu, e que vai se unir a ela para criar, entre outros filhos, os 12 titãs, homens. Nossa! Ou 12 titãs. Imaginou os 12 titãs? Homens fortes, bonitos, né? Musculosos, com tanquinho. E o pai, ressentido com os filhos, que era Urano, o que ele fazia? Ele matava, mandava-os para a terra, para a Geia, para o seio da mãe, né? Certo. E que fez Geia? Ela, como imperador, ela pediu que os filhos a ajudassem
acabar com a tirania daquele marido que se chamava Urano, o céu. E um dos filhos se dispôs a ajudá-la. Acabou com a tirania de Urano. Do próprio pai. Do próprio pai. Foi Cronos, Saturno. Porque houve várias vezes os pais matam os filhos. Urano mata os filhos, sobra um que não é Zeus, é Cronos, eu falei em Zeus, é Cronos. Cronos casa com Reia, e aí ela pede para que... ele começa a matar os filhos também. E então o que ela faz? Ela pega um filho, esconde, arruma uma pedra, enrola essa pedra com uma fralda, uma manta, e ele engole. Quando ele engole, praticamente que ele morre. Cronos morre. Cronos é o tempo, hein? Cronos significa o tempo. Então, quando eu falei Júpiter, Júpiter não tinha nascido ainda. E aí, o que acontece? Quem toma conta disso tudo passa a ser Zeus, que é um dos titãs. Então, quando eu falo em Zeus, Maristela, Zeus aparece agora, não apareceu daquela vez. Nós tivemos nessa geração, é uma geração complicada, mas é muito bonita. E Zeus, então, passa a ser o dominar o Olimpo. E nesse Olimpo aparecem as nossas deusas, que são, você sabe que eu te falei, conversei com você. 6 deusas, né? 6. Então me diga lá. Tem a linhagem, não sei se chama linhagem. Linhagem é de vírus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nem linhagem, nem cepa. Não me fale em cepa, nem linhagem. Vamos dizer assim, que são as virgens. Isso. Que você me falou, né? Que é Ártemis, Atenas e Hestia. Que é interessantíssima, assim, o significado de cada uma, né, Carmen? Que você falou que Ártemis, né? É Diana, né? Diana. E foi adotada pelos romanos com o nome de Diana. Então você vai vendo aí que é lá na origem, né? A gente está indo lá na origem, né? Muito interessante. Isso. Depois você falou da Atenas. Atenas. Conhecida como Minerva. Isso. E a Hestia, né? Hestia. Que é a que levava o fogo, né? Isso, a luz. A luz. A luz não, a luz é que ela levava, não o fogo, né? Também podia ser, você falou em lareira. Lembra que você falou comigo em lareira? Eu falei, a gente estava batendo um papo sobre isso. Eu falei, será que é daí que vem a origem da lareira, que em todas as casas haviam as lareiras, né? Ô, Carmen, e é interessante também a gente observar aqui, quando você começou a contar sobre isso, existem várias esculturas, vários quadros pintados com as deusas, né? Com essas deusas, né? Verdade. E é muito interessante. A gente está falando aqui com o pessoal, a gente vai colocar umas imagens também para o pessoal conhecer a imagem dessas. São lindas, né? Cada escultura linda, né? E telas maravilhosas também. E telas maravilhosas, exatamente. E a gente está falando aqui ao vivo com o pessoal, né? Então escrevam aí, dê um oi pra gente, comentem, perguntem, né? Nós vamos responder, né, Carmen? As dúvidas aí, quem sabe aprofundar mais esse tema aí com algumas mulheres, porque eu achei muito interessante. É um olhar para dentro de si, né? É você parar e olhar para dentro de si e se reconhecer em uma das deusas, né? Uma ou mais, né, Carmen? Uma ou mais, você falou bem. Você falou sobre as 3 deusas virgens. Depois você me falou das vulneráveis. Lembra o nome delas? Eu anotei aqui. Vamos Hera, lá. Deméter e Perséfone. Conta pra gente sobre essas deusas. Primeiro pelas deusas virgens, não é? As virgens. Isso, conta das virgens. As virgens, nós sabemos o nome delas, né? Isso, Ártemis, Atenas e a Hestia. Eu tenho aqui feito um trabalho, que esse trabalho vale a pena, porque é um esforço concentrado de você entender o que significa cada uma no nosso interior, não é? Uhum. Então você vê, por exemplo, Ártemis.
Ártemis é a deusa virgem, representa, por exemplo, as qualidades idealizadas pelo movimento feminista. Vê bem, empreendedorismo e competência, preocupações pelos atormentados, isso é Ártemis, pelas mulheres fracas e pelos jovens. Olha, Carmen, será que você tem uma Ártemis dentro de você? Quantas haverá no nosso grupo, hein? Quantas teremos no grupo? É a mulher que sai com uma mochila nas costas. Alguma de nós saiu com mochila nas costas, adormece sob a luz da lua, e caminha numa praia deserta. Também é Ártemis, porque Ártemis é a caçadora, é Diana, é a deusa virgem. Né? Também pode ser a mulher feminina, também como pode ser a mulher poeta. Acredita que pode ter uma Ártemis poeta, uma Ártemis pintora, uma Ártemis musicista, porque ela é tudo isso. A Ártemis realmente representa a mulher na sua totalidade, né? Os grupos de ajuda a mulheres também são expressões do arquétipo da deusa Ártemis. Grupos de ajuda a mulheres. Nossa, eu acho que a gente deve ter várias Ártemis, né? Será que nós somos Ártemis? De mulheres para mulheres, né? Será que nós somos Ártemis? Eu acho que nós somos muito Ártemis, né? Eu achei, numa época da minha vida, que nós éramos Atenas. Mas eu acho que nós somos Ártemis. Nós então fala pra gente da Atenas. Atenas valoriza o pensamento racional. Seu ingresso no Olimpo foi dramático. Zeus foi atormentado por uma dor de cabeça terrível, torturante, e Hefesto, o deus da forja, abriu-lhe o crânio com um machado de 2 gumes. Nossa. E aí o que aconteceu? Daí brotou Atenas, ou Minerva, como você falou bem, para os romanos. E ela é seguida pelas mulheres de mente lógica, que são governadas mais pela razão do que pelo coração. Nós temos mulheres Atenas, como é aquela música, como é? Mirem-se nas mulheres, naquelas mulheres, né? Chico Buarque. Buarque. Elas podem ser dedicadas secretárias executivas, que devotam suas vidas a seus patrões. E nós devemos ter muitas Atenas por aí, em grandes administrações. Não é verdade? Eu acho que são apoios bem importantes. São. Né? E a gente tem muito isso no nosso clube, de mulheres que não querem ser comandantes, querem ser apoio e se dão muito bem como apoio. Verdade. Né? E elas são. Isso é verdade. A mulher Atenas é objetiva, impessoal, habilidosa e pode ser médica ou enfermeira. Temos então. As mulheres tipo Atenas são imediatamente atraídas por um programa de computação. Pensam linearmente e claramente, dando atenção aos detalhes. A mulher tipo Atenas, em geral, tem falta de amigas íntimas. A mulher tipo Atenas sente-se atraída por homens bem-sucedidos. Quando a decisão do divórcio é tomada pela mulher tipo Atenas, isso é interessante. Ela é capaz de repelir um marido, certo? Por quem é bastante apaixonada, com relativamente pouca emoção. Deixa aquilo, sai quieto do coraçãozinho dela. Sabe? E quem é bastante apaixonada com relativamente... não. É interessante observar que a mulher casada, tipo Atenas, se for de classe média ou alta, é o suporte das obras de caridade. Olha que interessante. Você sabe que tem isso muito, por exemplo, numa sociedade beneficente, tipo Santa Casa. Nós temos mulheres ali que são apoio, que elas estão ali, não são só as de cor-de-rosa, as rosinhas, sim, mas elas fazem parte do conselho também. Sim, elas se doam nesse tipo de associação. O que eu quero te falar mais? Mas Ártemis, eu queria te falar uma coisa. Da Ártemis? Da Ártemis, que nós pulamos. Ela se cercava da companhia de ninfas, e elas consideram sua amizade com outras mulheres muito importantes. São as melhores amigas,
com as quais compartilham tudo que é significativo em suas vidas. E suas amizades podem, eventualmente, durar décadas. É isso que eu acho que nós somos muito Ártemis. Temos amizades de 20, 30 anos ou mais. Nós temos ali a Neide, vou citar, por exemplo, a Neide Pinho Cardoso, que é minha amiga de muitos anos. Somos mulheres Ártemis. Eu vejo bem isso, Carmen, porque eu estou há 3 anos no clube e eu vejo essas amizades, né? E eu vejo vocês contando histórias de muitos e muitos anos, né? E essa amizade no clube, né? Ela se fortaleceu e ela vem até hoje, E né? isso é verdade. E eu falei também para vocês, não sei se falei para aqui agora, que as mulheres tipo Ártemis, geralmente, lembra que eu falei com você que se casa com um companheiro? Ou com um colega de classe? De mesma profissão, né? De mesma área de atuação. Da mesma área de atuação. Interessante isso. Agora, o que eu tenho para falar para você é da Hera, né? Da Hestia. Hestia. Isso, agora é da Hestia, que é a terceira, a deusa virgem. Ela não mostra muito o rostinho dela, não. Ela não mostra? Não, ela é o fogo que alimenta o lar. Hestia. Então é aquela mulher mais sábia, aquela mulher que já adquiriu uma experiência. E a experiência está com ela. Se você conversar com ela, ela passa para você. Mas de outro modo, ela se coloca no seu canto, ela vai ajudar os pobres. Por isso que você falou que a Hestia, ela está nos lares, nos né? lares. Em todos os lares. E os lares, ele tem muito, vou fazer uma analogia, trazendo para os dias de hoje, né? Os lares, eles são muito comandados pelas mulheres experientes, sábias, né? Os lares são, vamos falar, quem manda numa casa é a mulher. O homem pode ser o provedor, mas quem determina que é a almofada dessa cor, vamos pensar, que é o armário, que é a mulher que manda na casa. O homem, mais tardar, tem o que mais ele tem é um escritório ou um pedaço da sala, né? Vamos dizer assim. Mas quem comanda é a mulher, né? É verdade. Essas mulheres assim que têm essa força nos lares. Interior. Exato. A Hestia, na verdade, numa associação, é aquela que ela é ouvida, ela é sábia, ela se desenvolve em comunidades religiosas também. Carmen, pensa aí, temos Hestias no nosso clube? Eu acredito que sim. É a centralização interior, o ponto que permite à mulher permanecer firme no meio da confusão, desordem. Olha que interessante. Isso é muito Ema. Você falou no nome dela? Então, esse tipo de mulher só faz uma associação. Você vê, nós já falamos em Hestia, falamos em Ártemis e falamos em Ártemis, Atenas e Atenas e Hestia. Isso. São 3 tipos de mulheres muito fortes que, estando presentes em uma associação, elas levam a associação à frente. Olha só, uma mulher que você não falou em Hestia, não querendo te cortar. Quem é? A nossa querida e saudosa Gessi. Gessi. Verdade. Gessi era Hestia. Gessi era Hestia. Se ela fizesse um exame interior, ela se veria como Hestia. Ela dava a todos nós um calor. Verdade. Exatamente. E agora, vamos falar... Vamos para as deusas vulneráveis. Vulneráveis, isso. Eu lembro, você falou que elas foram o quê? Hera, tudo bem. Que era a esposa de Júpiter, de Zeus ou Júpiter, de Zeus. Hera. A Deméter, que era mãe da Perséfone. E a Perséfone. E a própria Perséfone. São 3 deusas. E aí, o que nós sabemos delas? Deus era a mulher dos Zeus. Hera pode ser a presidente de um clube. De uma maneira assim mais forte. Ela é a presidente. Tá? Não necessariamente ela tem que ter as qualidades de Hera. Porque Hera, dentre as qualidades dela, ela foi traída várias vezes por Zeus.
E ela aproveitava e fazia também suas maldades. E elas foram estupradas, que eu estava falando para você, raptadas, violentadas, humilhadas. Puxa vida. Esse era o tipo de deusa. Elas realmente mostravam aquela mulher que não seria um espelho para nós hoje em dia, né? Mas elas tinham uma força. Né? Vocês vão ver, por exemplo, Deméter. Que Deméter, lembra que eu contei para você? O que eu te falei? Você falou que... Deméter, o que ela fez? Ela ficou muito triste porque a filha dela foi raptada. Raptada por Hades. Hades. Que era o inferno. O inferno, é Plutão, o rei dos infernos. E ela foi raptada por ele. E quem era Deméter? Cuidava de quê? Dos cereais, da terra. E o que aconteceu? Foi raptada? Não vai ter mais nada. Houve o deserto, não havia comida, não havia mais nada. Ceres falou assim, acabou, Deméter acabou. Morreu, né? A terra morreu. Quando eu falo, às vezes me confundo, eu falo Ceres, porque Ceres é em romano, nas deusas romanas, que eles pegaram tudo das deusas gregas e transformaram em deusas romanas. Certo. Então é um pouco complicado, mas a gente consegue discernir. Então, Deméter o que faz? Resolve, vai ser o inferno aqui, não é na terra. O inferno não vai ser lá no fundo, não, vai ser aqui mesmo na terra. Então, o que faz Zeus? Pede para que Hermes, o mensageiro, vá até os infernos, porque Hermes é o único que pode descer nos infernos. Mercúrio tem acesso. E vai, conversa com Hades e fala para ele o seguinte, olha, você vai ter que melhorar. Mas ela, inadvertidamente, ela comeu o romã. E ela continuou apaixonada pelo Hades. Então, o que aconteceu? Ela foi para a mãe, com a mãe dela, mas a mãe falou, tá bem, você vai ficar aqui comigo. 2/3 da vida aqui, você fica comigo. E 1/3 da vida você vai para o inferno, lá para o teu marido. E aí eu vi a criação das estações. Então ela ia para o marido em qual estação? No inverno. No inverno. Ia se aquecer, né? É, isso mesmo. É muito interessante, né, essa relação, né? E como a gente começa a fazer as ligações do que é hoje, né? De tudo que é determinado hoje, né? A gente viu aí muitas ligações, né? Com essa história da mitologia aí, né? Você vê que aqui a mulher Deméter tem fortes convicções. É difícil de arredar o pé. Quando alguma coisa ou alguém importe para ela, está envolvido. A mulher Deméter é inclinada para empregos tradicionalmente femininos, porque ela é a mãe. Deméter também é mãe. São as psicoterapeutas, terapeutas de reabilitação, pediatras, são mulheres Deméter. São mulheres que, na verdade, são mães. E a deusa Perséfone, isso eu acho interessante. Ela foi adorada de 2 modos. Lembra? Como jovem e como rainha dos infernos. Foi a única filha da Deméter. E aí, o que acontece? A Perséfone, ela é uma mulher assim, que é mais conduzida pelos outros. Ela é complacente na ação passiva e na atitude. Eu comparo a Perséfone com a mulher asiática de um modo geral. Que ela não fala mais alto, ela vai atrás junto ao homem, ela se coloca numa situação sempre de segundo plano. E isso, nós estamos fazendo essa live, eu posso falar para vocês que eu tenho visto muitos filmes coreanos, chineses, e eu verifico isso, que no século XXI é assim a mulher. A jovem numa faculdade, ela é humilhada por aqueles outros jovens, humilhada de formas, às vezes, as mais vilipendiosas, sabe? Formas mais tristes de ver. 3, 4 rapazes segurando uma mulher, como se fossem estuprá-la,
nesse século XXI. Então você vê o que é uma mulher Perséfone, e elas são educadas desta maneira, ainda hoje. Então, nossa qualidade de mulheres hoje ainda é muito... Ainda está enraizado isso. Isso, e muito começo incipiente. É muito no início. Nós perdemos a nossa hegemonia há 6.000 anos atrás. A Afrodite, toda mulher que se apaixona por alguém, que também está apaixonado por ela, é naquele momento uma personificação de Afrodite. Ela se torna bela para ele e para ela. Veremos que a Afrodite também é uma mulher simples, mas que é magnética, sensual. Essa também é Afrodite. Seriam as Marias sem vaidade, que parecem ter sempre homens à sua volta. Não sei, porque eu não as conheço, as Marias sem vaidade. Mas seria muito bom se eu fosse uma delas. Existem, né? Eu não sei se eu falei quase tudo sobre as deusas. Você falou bastante coisa, Mas né? alguma coisa eu devo ter deixado. Eu acho que eu deixei um gostinho em vocês. Um gostinho de quero mais. Eu queria te fazer uma pergunta, mas eu não sei se você algumas coisas você falou, mas eu não sei se você quer completar, né? Diga. Que é como essas mulheres influenciam num clube como as sorotimistas. Como elas influenciam como deusas, dos atributos das deusas. Vamos fazer um comparativo dos atributos. Algumas coisas a gente falou aqui muitas coisas, né? Mas vamos pensar alguma coisa que a gente possa ter esquecido dos atributos das deusas para as mulheres do clube. Eu poderia dizer para você, Maristela, que a diversidade de profissões também. Se nós temos médicas que são Atenas, se nós temos psicoterapeutas ou terapeutas que são Ártemis ou que são Prosérpinas, elas vão formar uma diversidade de pensamentos que vão dar harmonia a um clube. O que me dizes? Imagine se o clube fosse feito Isso, só de Ártemis. Realmente. E a grande riqueza é essa diversidade. Haveria muita disputa e rivalidade. Isso é importante. Todas pensando a mesma coisa. Agora, se nós estamos todas fazendo um determinado trabalho, aí nós adquirimos os atributos daquela deusa, às vezes até momentaneamente. Você passa a exercer por quê? Pelo seu papel dentro do clube. É verdade. Né? Isso. E isso que a gente vê numa associação, seja num clube, seja numa associação de mulheres que atuam fazendo crochê, tricô para entidades assistenciais. Eu vou dizer mais. 3 mulheres formam um clube. 3 mulheres formam um clube. Não é verdade? Então precisa ter uma Atenas, uma Ártemis e nenhuma Prosérpina. Nenhuma Prosérpina. Nós não queremos Prosérpina no nosso clube. Então, eu acho que eu deixei para vocês um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi. Isso. E posso dizer que a mitologia é patriarcal. É Zeus quem manda com os heróis. Essa religião do matriarcal foi subjugada, porque como elas tinham religiões centradas na figura materna, elas foram subjugadas pela outra religião, pela patriarcal. E ela foi fragmentada em deusas menores, que várias deusas, elas recolhem todos os atributos de uma só. Então nós temos deusa Deméter, nós temos Prosérpina, os vários atributos, mas elas foram fragmentadas, porque só existe um Deus, que é Zeus. Não Deus, eu não estou falando nessa parte mitológica. Sim. E é isso que eu tenho que dizer para vocês. Podem mandar perguntas aqui, né? É verdade. E depois eu vou passar tudo para Carmen, e aí ela vai dar uma estudar, verificar as dúvidas, e de repente a gente faz outra aprofundando, complementando ainda mais, complementando, porque é um assunto muito importante, porque a gente começa a entender a nossa essência. Verdade. E
eu acho que assim, de tudo que você falou, Carmen, eu acho que para mim fica a lição, é a lição dos relacionamentos. Por quê? A gente começa a entender como cada uma age e por que age daquela forma. Então, a partir do momento que você entende o outro, você entende o outro, os relacionamentos melhoram, né? Com certeza. E aí é o que você falou, por que nós temos essa harmonia no clube? Porque é uma coisa que já está intrínseco, né? Já vem da essência, como você diz, lá quando você foi presidente, que você começou a analisar e a entender e a trazer isso. Lógico que você era uma, né? Mas a forma que você analisou e que você liderou essas pessoas, né? Porque a presidente é uma líder, é uma dessas deusas, ela vai sendo, o que é bom, ele vai sendo implantado e vai sendo passado de presidência para presidência. Se o clube está aqui hoje como um dos maiores clubes do Brasil em número de associadas, e a gente sabe o tanto que a gente trabalha em harmonia, cada um com as suas habilidades, com a sua disponibilidade, com certeza a gente já está vivendo isso, né? Então é importante a gente conhecer aí, porque só vai enriquecer nossos relacionamentos, né? Isso, nesse Dia da Mulher, nós temos que pensar mesmo isso, nos nossos relacionamentos, como bem disse a Maristela, nós mulheres estamos num mundo que nós temos que interagir com outras mulheres, temos que nos unir em grupos, por que não? Não é verdade? Temos que trabalhar em prol de pessoas, para que a gente tenha o Brasil que nós queremos, para que a gente tenha a cidade que nós amamos, enfim, e que nesse Dia da Mulher nós possamos dar um pouquinho de nós, hoje, cada uma fazer a sua parte, como nós estamos fazendo agora, né? E deixar tudo muito mais agradável para todas as pessoas. Eu achei sensacional, eu acho que foi uma homenagem bem diferente, porque a gente sai daquilo, né, de falar da mulher como a mulher hoje, a gente foi lá buscar a essência do que a gente é hoje, esse entendimento. Então eu acho que é a homenagem, né, simples essa aqui, mas é uma homenagem riquíssima de conhecimento que a Carmen trouxe pra gente, para homenagear vocês, mulheres que estão aqui nos assistindo ao vivo e também as outras que vão assistir esse vídeo depois, né, Carmen? Verdade. Muito obrigada. Obrigada. Feliz Dia da Mulher.